Oi, eu sou o Dudes e hoje teve barraco do Bruno Gagliasso com o McDonald's. Vamos direto pro vídeo? Que aí a gente assiste e a gente dá uma comentada e a gente vê o que as pessoas estão comentando. Acho que vai ser mais fácil. Bruno Gagliasso faz denúncia nos stories alegando que a filial do McDonald's fechou 10 minutos mais cedo. Denúncia. Vamos. Calma que... Eita. O aplicativo tá ruim do Twitter. Ih, gente, aí eu não tenho como clicar. O McDonald's dizendo que até às 11, mas na verdade fecha 10h50, porque eles resolveram fechar mais cedo. Videozinho curto, né? Dizendo que Ai, até agora eu não às vou conseguir 11, parar. mas na verdade Pronto. Chegou no McDonald's faltando 10 minutos pra fechar e descobriu que tava fechado. Inclusive, eu já queria. Ai, foda que não tô conseguindo. Ai, pronto. fecha Reparem a placa: Drive-thru aberto até as 23 horas. Drive-thru aberto até as 23 horas significa que o salão está aberto até as 23 horas? Não. Certo? Vamos considerar que o drive-thru também estava fechado. Que não estava funcionando absolutamente nada. Porque se ele tá reclamando que ele chegou no salão e estava fechado, mas ele tinha opção de ir no drive-thru e ele apenas não quis ir, ele é só um bosta mesmo, né? Porque, meu querido, pegue seu carro, vá a pé no drive-thru. Se o problema era esse. Vou entender que ele nada estava funcionando nesse McDonald's às 10h50 e ele chegou e tinha essa promessa. Vamos começar pelo começo? Ninguém te deve nada. Gente, comércio, restaurante, etc. Quando fala assim, vai ficar aberta de tal hora até tal hora, se ele nem quiser abrir naquele dia, qualquer motivo que seja, até onde eu sei, não tem o menor problema. Não tem como você entrar com processo, não tem como você fazer nada em relação ao estabelecimento. Que apenas está fechado na hora que você gostaria que estivesse aberto. Porque é uma empresa privada, né? Eles têm esse tipo de opção. Até onde eu sei, eles têm esse tipo de opção. Eles não têm a obrigação de honrar horários. Mas vamos considerar que também é uma empresa gigantesca, o McDonald's. Então, de alguma forma, é uma filial, então dá para reclamar, porque aí ele não tá respeitando o horário, não sei o quê. Gente, restaurante, em geral, tem a hora que fecha as portas e tem a hora que fecha a cozinha. Porque até entre você fechar a cozinha, limpar a cozinha, etc., e fechar o restaurante, você precisa desse tempo, porque lavar. Eu tô falando, inclusive, conhecimento de causa. O povo que tá mais tempo aqui no canal sabe que eu sou tarólogo, que eu sou artesão, que eu sou costureiro, que eu faço um monte de coisa. Mas talvez alguns de vocês não saibam que eu sou formado em gastronomia e trabalhei em restaurante. Então, assim, você tem esse tempo porque você precisa limpar a cozinha, você precisa lavar o que tem pra lavar, lavar a chapa. Não tem como você lavar a chapa se estiver ainda funcionando a chapa. Então você tem que lavar a chapa, lavar esse tipo de coisa. O McDonald's tem outro sistema, mas ainda assim tem chão pra lavar, tem um monte de coisa pra resolver, lixo pra tirar. O estabelecimento tem que fechar. E aí, normalmente eles deixam aberto um pouco mais além do tempo que fecha a cozinha, porque o cliente que pediu ainda vai precisar sentar e comer. Então ele pode pedir até umas 10h30, mas as portas só vão fechar 11 horas. Porque ele tem de 10h30 às 11 pra comer. Que aí, na hora que fechar a porta, né? Ele já foi atendido, já comeu e já tá na hora dele ir embora também, junto com os funcionários, junto com todo mundo. E isso, assim, não é apenas questão de CLT, não, porque tem horário pra sair. Gente, ônibus no Brasil é um negócio que é meio complicado. Então, a maioria das pessoas que trabalha de noite, etc., nesse tipo de estabelecimento, eles têm um tempo, assim, curtinho entre sair do trabalho e pegar o ônibus. Porque se perder o ônibus, provavelmente não vai ter outro ônibus pra pegar tão cedo. Provavelmente vai demorar mais 30, 40 minutos, às vezes 1, 2 horas. No restaurante que eu trabalhava, por exemplo, se a gente precisasse ficar com a cozinha aberta porque teve algum evento, etc., a dona pagava para um dos funcionários que tinha carro, que morava um pouco mais longe, para levar todas as pessoas, pagava um extra para esse funcionário, para ele levar todas as pessoas, cada um para sua casa. Porque você precisa desse tempo. Porque depois.
ônibus, transporte público de madrugada, você perdeu, você perdeu. Provavelmente você vai ter que chorar e apenas esperar bastante de noite, de madrugada, numa parada de ônibus sozinha, porque você também não vai voltar para o seu trabalho, porque agora já tá fechado lá também. Então, assim, tem um monte de questão de próprio funcionamento das coisas, que eu fico meio de cara, né, da pessoa não se tocar. Por quê? Porque, teoricamente, Bruno Gagliasso é uma pessoa de esquerda. E aí o povo eu tô vendo muita gente falando sobre isso. Ih, os cachorros. E aí, justamente, ah, não, mas é porque eles são de esquerda, então, assim, é uma grande hipocrisia da esquerda que falam que são a favor do trabalhador e a favor das minorias, mas na hora só quer saber do seu. As pessoas que estão criticando ele, que teoricamente são de direita, né? Porque pra fazer esse tipo de crítica eu entendo que seja uma pessoa de direita. É. Eu já falei isso outras vezes aqui no canal. Ser progressista não quer dizer que a pessoa é de esquerda. Tem muita gente que é progressista e acredita em direitos para as minorias, direitos sociais e direito das mulheres e LGBTs e pessoas com deficiência e pessoas negras, blá blá blá. Tipo, você tem um monte de pautas que muita gente que é progressista é a favor. Mas não necessariamente as pessoas estão preocupadas com o trabalhador, com as questões materiais de direitos sociais amplos e não apenas direitos sociais, assim, em questão de violência, mas na questão de dignidade, moradia, sabe? Tem um monte do trabalhador que é quem produz tudo que a gente usa, tudo que a gente, né? É tudo feito por nós trabalhadores, pelas pessoas que precisam trabalhar para sobreviver. Quase tudo que existe foi feito por eles. Então, assim, tem gente que é progressista, mas não necessariamente é de esquerda. Aí fica uma crítica meio vazia, porque, gente, ele é meio rico, né? Acontece muito, não vou dizer que eu estaria surpreso de saber que uma pessoa rica não pensou no trabalhador. Porque, justamente, expôs qual era o McDonald's que estava funcionando, que não estava funcionando no caso. E, né, a gente sabe como é que funciona nesses casos. Provavelmente quem vai ser prejudicados são os trabalhadores daquele recinto. A não ser que, inclusive, provavelmente isso já. Né? Não é nem que o trabalhador escolhe a hora que acontece, a hora que pode fechar, a hora que pode abrir. Normalmente é uma coisa já acordada entre o patrão e o funcionário, etc. Hora de abrir, hora de fechar e etc. Mas provavelmente vai ter que ter um comunicado de não sei o que aí pra dizer que fizeram alguma coisa, talvez demitam um funcionário ou os funcionários que estivessem ali trabalhando naquele momento, naquele dia, porque eles sabem a escala. Tem câmera, então eles vão saber quem estava lá na hora que o Bruno Gagliasso chegou lá para ser atendido. Então, se eles quiserem prejudicar o trabalhador, tem muita possibilidade, né? Quando você faz esse tipo de coisa, ele sendo famoso, tendo não sei quantos milhões de seguidores e etc. Inclusive tá aqui no próprio Twitter. Pra vocês verem que não adianta esses artistas ficarem se posicionando na internet por causa, se na verdade são assim, mesquinhos. Ricos só querem ser servidos, não ligam para o descanso do pobre. Pra ele não seria um problema chegar 10 minutos antes de fechar e mandar fazer um lanche. Porque justamente, pra muita gente, inclusive eu estou vendo, que aí tem as pessoas que estão criticando, né? E tem as pessoas que estão a favor dele, que estão falando assim, não, mas tem que estar lá mesmo servindo. Aí fecha 11 horas, tem que estar fechado 11 horas. Se eu chegar aqui 22h59, eu quero ser atendido, porque fecha às 23. Também tem essas pessoas. Aí eu entendo que é justamente um tipo de mentalidade que não pensa no trabalhador, que não pensa nesse tipo de sofrimentos, de talvez nunca viveu. Aí realmente, gente, tem gente que nunca viveu essas coisas, não passa nem na cabeça delas. Como funciona o restaurante? Por que, que a maioria dos restaurantes tem hora pra fechar a cozinha e hora pra fechar, sabe? Por que que normalmente a maioria dos estabelecimentos fecha 11 horas, meia-noite, questão de transporte público, porque se fechar mais tarde. No restaurante que eu trabalhava, inclusive, tinha essa questão de levar os outros funcionários, porque não tinha transporte público depois da meia-noite. Apenas não existia. E o restaurante, muitas vezes, final de semana, você chega lá e 11 horas é a hora que o restaurante tá bombando, que as pessoas estão chegando pra comer. E aí, era um restaurante pequeno, tinha esses acordos que ela conseguia fazer na época, porque coisas que acontecem em restaurante, que não, eu pago uma hora extra, eu pago um extra hoje pra vocês ficarem mais tantas horas, quando tinha evento, talvez recebia também uns extras a mais, assim. Então, eram negociações feitas ali no momento, no calor do momento. Mas é complicado pro trabalhador, até pro dono do negócio, porque aí justamente ele às vezes tem que gastar um dinheiro pra poder compensar isso na minha época, que eu acho, até onde eu sei, não pode mais. As leis trabalhistas estão mais
tensas, então, né, hoje em dia dizem que a justiça do trabalho é uma das que funciona no país, então, sabe? Mas olha lá, e ele tá certo. Odeio quando no Google Maps mostra que o estabelecimento fecha tal horas, mas quando chegamos lá nos deparamos com o fechado antes do horário estabelecido. Volto a dizer, estabelecimento nenhum tem obrigação nenhuma com você. E obrigação com, sabe, com o seu de lidar com a sua frustração de chegar 11 horas num lugar que fecha 11h10 e achar ruim que tá fechando, ou que já está fechado. Porque às vezes, inclusive, é um dia se for lugar pequeno, às vezes não teve movimento nenhum. E aí você vai ficar lá com as pessoas à toa, em pé, esperando chegar uma pessoa com 5 minutos pra fechar? Não vai, né? Dia que não tem movimento, você apenas já começa a limpar mais cedo, já começa a resolver as coisas mais cedo. Aí se chega, você até dá, às vezes, no restaurante a gente dava um jeitinho, né, pra servir as pessoas, mas era bem jeitinho e dependia do que fosse pedido. Porque tinha coisa que a gente não ia fazer, que a gente falava: "Não, esse não. Esse prato a gente não vai servir porque tá tarde, porque não é hora de estar servindo esse tipo de prato, que vai demorar 20 a 30 minutos pra ficar pronto, pra uma pessoa que chegou com 10 minutos pra fechar". E tem muita gente que pensa, lá, impressionante como o brasileiro sempre quer estar certo no errado. Podem ser 10 minutos ou 3 horas, fechar antes do horário previsto é errado de qualquer maneira. Bruno corretíssimo. Ninguém te deve nada, cowboy. Ninguém te deve nada. Tipo, o restaurante não te deve. Eu, inclusive, eu fui procurar isso no Código do Consumidor. E não achei nada que me dissesse o contrário. De fato, o restaurante não tem obrigação de estar aberto e fechado na hora que tá dizendo lá na plaquinha. A plaquinha é um informativo para você, enquanto cliente, ter uma noção. E aí, quando você vai no Google Maps e etc., vai dizer lá. Mas por um acaso aconteceu, sei lá, a pessoa passou mal, não conseguiu abrir o negócio. Aí você vai reclamar que a pessoa passou mal, que não abriu o negócio porque você queria comer. Vai comer em outro lugar. Vá, sabe? Tipo, aí eu também fico me perguntando se as pessoas estão prontas pra lidar com a própria frustração. Sabe, porque isso pra mim soa também com o problema de inteligência emocional, sabe? Saber lidar com a própria frustração. De às vezes você vai marcar de ir num lugar e o lugar vai estar fechado e, pô, que pena. Você estava com fome, você estava contando que você ia comer lá. Não deu. E eu entendo que seria uma zona, uma bagunça, se todos os estabelecimentos fechassem antes e abrissem depois que dizem. Mas não é assim. Mas agora você chega com 10 minutos pro lugar fechar e você acha ruim que já está fechado? 10 minutos? Porque aí a pessoa ainda tem que fazer a comida, fazer a comida pra você. Aí tem que você sentar lá dentro, esperar você, a bonita, comer, porque chegou com 10 minutos. Gente, e olha, e eu como pessoa, inclusive, que já chegou em estabelecimentos. É, que sustinho, cachorrinho. Se você chega tarde, assim, e tá pra fechar o negócio, é bom que você chegue, na minha opinião, e hoje, inclusive, tanto lá quanto aqui, quanto qualquer lugar, na minha opinião, você chegou com 10 minutos pra fechar, você chega assim, nossa, desculpa. Será se teria como? Eu juro que vai ser rapidinho. Eu quero o pedido mais rápido, eu não quero nem pensar. E eu juro que eu vou levar essa comida pra comer em outro lugar. Se tiver como você me atender, será se teria como? Porque com 10 minutos, quem não se organizou foi você. Você que não estava pronto pra lidar com, sabe, a vida em sociedade. Na minha opinião. Então, assim, você chega com 10 minutos, ou você chega com essa postura bem, ó, desculpa, perdão. Será se teria como você perdoar o fato de eu querer ser servido por você? Que aí você começa a ter alguma empatia com a pessoa que tá ali trabalhando, que talvez vai falar assim: dependendo do negócio, eu até faço pra você. Dependendo do que você quiser, eu até te ajudo. Mas porque você sabe que você tá errado. Porque você sabe que é você que tá ali no horário que você não devia estar. Você devia estar caçando outra coisa pra você comer. Então, assim, acho que também tá faltando um pouco de inteligência emocional, de entender que às vezes dá pra negociar essas coisas de outra forma. Apesar de que é um McDonald's, eu acho que talvez ali do jeito que tava na filmagem, talvez realmente já tava tudo fechado, já tinham fechado, porque faltava 10 minutos. E aí essa hora é agora que eles estão lá nos fundos, fechando caixa, tirando lixo, que é a hora que tá fechando o negócio. Que já não tem mais cadeira pra você sentar, não tem, sabe, não tem serviço nenhum. Então eu nem sei se tinha como ter esse tipo de negociação. Talvez se ele chegasse bem pianinho,
bem bonitinho, fazendo toda uma cena, talvez ele tivesse conseguido a comida dele. Mas como nem fez isso e já saiu filmando, eu acredito que não chegou desse jeito. Talvez tenha chegado já no por que que não tá aberto, hein? Como muita gente faz, porque é o que eu tô falando. Tem aqui o povo no Twitter, ó, mas gente, tá certinho, imagina você sair de casa pra comer em algum lugar que fecha 23 horas e chega lá e já estar fechado às 22h50. Ridículo isso, pô. Só retardado discorda do cara. E outro, tem muita mula nos comentários. O McDonald's pode abrir às 7 que ninguém fica lá até às 23. São 2 turnos. Sim, mas o turno não. O turno é a hora de fechar. A hora de fechar não é a hora de você chegar. Porque a hora de fechar é a hora que já está. Que a porta tá fazendo assim, ó. E é não tem mais ninguém lá dentro, nenhum cliente. Então, se você ainda queria. Se ele queria ainda sentar lá dentro pra comer, não tinha essa opção. Porque não, ninguém come 10 minutos a não ser que coma apressado. E aí depois ia sair reclamando que eu fui apressado para sair, porque não tive a oportunidade de comer. Não pude comer em paz, porque estavam me apressando para eu ir embora. Mas é porque você chegou com 10 minutos para fechar. É foda em algum lugar que supostamente estaria aberto e ele está fechado. Sim, mas o cara tem milhões de babacas que seguem ele e ele que diz que seria uma pessoa do povo, blá blá blá, fez isso pra engajar e se vingar dos empregados que queriam sair mais cedo. Devia ter ficado quieto. Que é esse o ponto. Talvez tenha sido uma vingança, talvez tenha sido um senso de. Ai, que saco, você vai no lugar. Porque é uma frustração, é chato. Ninguém gosta de sair de casa e falar assim: eu vou lá comer no McDonald's. Nossa, que delícia. Nossa, será que tá aberto? Ih, tá quase pra fechar. Talvez se eu chegar lá a tempo eu consiga comer. E aí você chega lá e tá fechado, você fala: poxa, não deu certo meu plano. Sabe? É o tipo de coisa que você olha na internet e fala assim: será que eu consigo achar outro lugar então aberto, já que eu tô procurando uma coisa pra comer? Você não vai gravar videozinho, principalmente sendo Bruno Galeaz, tendo milhões de seguidores, postando isso na internet como uma forma de retaliação. Pelo amor de Deus, porque é chato, gente, é chato. Mas não compensa, não faz sentido, porque você, enquanto Bruno Gagliasso, o máximo vai ganhar uns créditos no McDonald's. O McDonald's fala: ai, desculpa, toma aqui R$ 50 pra você comer um lanche no McDonald's de graça, em nome do McDonald's. Ele tá precisando disso? Tá precisando desse lanche de R$ 50? De R$ 100 que o McDonald's pode disponibilizar? Ou tá querendo fazer propaganda e não tá sabendo pedir? Queria fazer uma publi e não soube como pedir? Porque qual é a intenção? Onde ele queria chegar com esse vídeo? Porque aí fica parecendo realmente que é só uma pessoa querendo se vingar dos funcionários. Então eles vão sofrer, já que eles não me abriram as portas para me servir, então eles vão sofrer. Olha as ideias, gente. Sabe? Não tá sendo melhor, porque é o que eu falei, né? Provavelmente progressista, porque não está pensando na vida do trabalhador, não está pensando, inclusive, que não é problema do trabalhador. Sabe? Ninguém te deve nada. Não é porque você tem dinheiro pra pagar que as pessoas te devem o serviço que você gostaria de contratar. É complicado, né? É uma grande mistura e eu acho que, pelo menos, pelo que eu tô vendo, tá saindo mal é pra ele. Porque o papinho errado, o papinho besta, que não tinha a menor necessidade, né? Ai, gente, pensa mais no trabalhador, principalmente quem trabalha em restaurante. Carreirinha difícil, eu larguei porque eu não dei conta. Eu falei, não consigo. Eu não tenho tanto amor pela cozinha quanto preciso ter pra servir esse tipo de coisa. Porque aparece esse tipo de gente. Já é difícil, e aí chega no final do seu turno e ainda tem esse tipo de coisa acontecendo. Melhorem enquanto progressistas, enquanto pessoas que se dizem de esquerda. Melhorem enquanto pessoas que deviam ter um mínimo de inteligência artificial. Ou inteligência artificial emocional. Inteligência artificial não faria esse tipo de coisa. Porque ela tá muito preocupada em ganhar seu dinheiro. Ela não estaria te tratando mal. Acho que tá na hora de eu ir, né? Já não tá nem saindo mais nada. Acho que é isso, gente. Quem gostou do vídeo, aquele papo de sempre, se inscreve no canal, etc. Eu vou ficando por aqui. Melhorem. Não façam isso. Beijo.